Você sabia que a asma é uma das condições respiratórias crônicas mais comum na gravidez? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre asma na gravidez. Como você deve se comportar em termos de tratamento, de acompanhamento, para que não ocorram problemas respiratórios, para você, para o seu bebê e complicações ali na hora do parto. Meu nome é George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencialmente aqui em Aracaju e para pacientes de outras regiões, de várias regiões do país e fora do Brasil, eu faço atendimento por videoconsulta, acompanhamento online. Vou deixar o contato da minha secretária para maiores informações. A asma é uma doença que afeta em torno de 8 a 13% das gestantes em todo o mundo. E 1/3 das pacientes asmáticas pioram na gravidez. E geralmente essa piora acontece no segundo trimestre. Questões hormonais, questões anatômicas, enfim. E quais são os riscos associados a uma asma descontrolada na gravidez? Como é que esse descontrole da asma, a falta de tratamento adequado, pode comprometer a saúde da mãe e do bebê? Para a mãe, aumenta o risco de hospitalização por crise de asma. Para o bebê, aumenta a chance de parto prematuro, baixo peso ao nascer, mortalidade e restrição do crescimento intrauterino. Então, você vê que a asma não controlada na gravidez compromete tanto a vida da mãe quanto a do bebê. Sim, doutor. Vamos lá. Então, eu tenho asma, estou grávida. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, se você não está sendo acompanhada pelo pneumologista, procure um pneumologista, porque aí ele vai orientar o tratamento, né? Então, a orientação é: a asmática na gravidez deve se comportar igual à asmática fora da gravidez. Manter a sua asma controlada. Se você, asmática, está controlada, sem uso de medicamento e vai engravidar ou engravidou, perfeito. Observa, se começar a ter sintomas, tem que ser tratado. Por isso que eu recomendo você, asmática, que vai engravidar ou engravidou, mesmo sem sintomas, procure o seu pneumo, que aí ele vai acompanhar a sua gestação, mesmo que não precise do uso do medicamento de controle, o medicamento preventivo, o medicamento de manutenção. Se você é asmático e vem tratando a asma e engravidou, tem que ser mantido esse tratamento. Você tem que sempre procurar o controle da asma. Se sua asma é controlada com o uso de medicamentos, então você tem que manter o uso desses medicamentos. Agora, o que pode acontecer, aí o pneumo vai orientar, por isso que precisa de um acompanhamento pneumológico, é mudar alguns dos medicamentos para medicamentos mais seguros para esse perfil de situação. Principalmente o corticoide inalatório. O corticoide inalatório mais estudado e o mais utilizado na paciente com asma é a budesonida, seja ele isolado ou associado com formoterol. Não tem problema se usar o formoterol no tratamento da asma, tá certo? Então, a gente opta sempre pela budesonida, associado ou não ao formoterol. Eu, particularmente, se eu tenho um paciente que faz uso de fluticasona, beclometasona, eu opto por trocar para a budesonida, porque é um medicamento que é um corticoide inalatório mais estudado nesse perfil de situação. Associado ou não ao formoterol, vai depender de cada caso. Precisa, sim, ter muito cuidado nesse tratamento, porque 1/3 dos pacientes asmáticos na gravidez, elas vão piorar a asma se não estiver fazendo o acompanhamento, o controle, o tratamento adequado. Lembrar também que o tratamento, o controle da asma não é só usar o medicamento de manutenção certinho, Exige aí o cuidado da higiene ambiental, atividade física regular, alimentação mais saudável possível, o controle da ansiedade, do estresse, sono restaurador, todos os pilares aí para uma vida saudável que participa ativamente ajudando ao medicamento a controlar o processo inflamatório que é a asma. Doutor, e numa crise, eu posso usar o salbutamol? Sim, pode usar o salbutamol, pode usar o atrovente. Então, numa eventual crise,
Você que usa, por exemplo, a budesonida isolada, você pode usar o Aerolin ou o Atrovent sem problema nenhum. São drogas, são medicamentos altamente seguros no tratamento das crises da asma na gravidez. E quando houver necessidade de um corticoide oral, numa crise mais intensa, pode-se fazer uso? Pode também. É claro que o corticoide oral a gente sempre tenta evitar, né? Mas tem situações de crises mais intensas, mais fortes, que a gente precisa fazer ali uns 5 diazinhos de corticoide oral. E geralmente a gente opta pela prednisolona, que é o corticoide oral mais estudado e mais seguro para esse perfil de paciente. E nesse acompanhamento, o que é que o pneumo faz? A gente acompanha periodicamente o paciente, orienta o tratamento de manutenção, orienta o protocolo de crise, caso venha a ter a crise, faz toda essa abordagem aí não medicamentosa da asma que eu acabei de falar. E geralmente também a gente faz uma espirometria para ter uma ideia ali de como é que está a capacidade respiratória da paciente e fazer esse acompanhamento. Tem situações também que eu utilizo muito o Peak Flow, né, no dia a dia, em casa mesmo, no paciente, que é aquela medida do pico de fluxo respiratório, que aí a gente vai ter uma monitorização mais personalizada, mais diária, de como é que está evoluindo a capacidade respiratória dessa paciente aí asmática que está passando por uma gravidez. Então, resumindo, não há muito estresse, não há muita preocupação, né, com relação à asma e gravidez, não há segredo nenhum. E muito menos você deixar de engravidar porque você é asmática, de forma nenhuma, né? Sua vida tem que ser normal. Agora, engravidou ou está grávida, primeira coisa, volta para o seu pneumo, né, para ele fazer toda essa abordagem que eu falei nesse vídeo, né, ver se você precisa tratar preventivamente para ter o controle adequado da asma, acompanhar periodicamente, fazer alguns exames para ajudar nesse controle clínico aí, que, como eu falei, 1/3 das pacientes asmáticas pioram a asma na gravidez. Aproveito a oportunidade para convidar você a me seguir lá no Instagram. É um perfil onde eu comento, discuto, conversamos sobre doenças do aparelho respiratório diariamente, né? Respondendo dúvidas, perguntas dos seguidores. Aproveitando esse tema, asma e gravidez, tem um vídeo que eu até gravei com o Dr. Daniel Dávila, grande otorrinolaringologista, que a gente fala sobre asma, rinite alérgica e uso de antialérgicos, né? Quais os medicamentos que devem ser evitados, que devem ser utilizados para o controle da rinite durante a gravidez. Clica aqui, acessa lá, assiste e deixa lá seu comentário.